paz, boa noite, família. Esse culto lindo de virada. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Pai por tudo que foi esse ano nas nossas vidas e por tudo aquilo que ainda Ele há de fazer para 2024. Pai amado, Pai querido, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós te glorificamos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é, pela nossa saúde, Pai, por nós estarmos aqui nessa noite, Pai, para cultuar e te agradecer, para render graças ao Teu nome pelo ano de 2023, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui nessa noite. E, Senhor, nós queremos entregar o perfeito louvor e desde já te agradecer por 2024 e por tudo aquilo que o Senhor fará. E acima de todas as coisas, que nós estejamos firmes e firmados no Senhor por mais um ano, até o último minuto das nossas vidas. Nós cremos nas Tuas promessas. Nós cremos que Tu és fiel até o fim e que não há nenhuma sombra de dúvida no Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te exaltamos. Amém. Nós queremos mais a Tua presença, mais a Tua presença. Aleluia.
só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos sobre ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos sobre ti, nada mais me satisfaz. Uma coisa vou pedir, deixa ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Nós só queremos a ti, só quero a ti. E nada, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Aleluia! Glória a Jesus, aleluia! Feche os seus olhos, comece a imaginar esse dia que nós vamos poder abraçar o noivo. Aleluia! Não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza. Oh, vai ser lindo esse dia. Comece a orar, comece a imaginar esse dia. Diga palavras de adoração ao noivo, palavras de amor ao noivo. Oh, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Te agradecemos pela tua presença neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Senhor. A tua noiva te adora, Pai. A tua noiva te glorifica. Aceita a nossa adoração, aceita a nossa vida diante de ti. Nós te amamos, Senhor, por tudo que tu és, Senhor. Até aqui, Senhor, tem sustentado a tua igreja, tem enchido a tua igreja de amor. Oh, Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Espírito Santo. Nós ansiamos por esse dia, Jesus, esse dia que nós vamos estar contigo para sempre. Oh, nós ansiamos por poder ver a tua face, Pai, te adorar face a face. Hoje é o dia que nada mais vai nos impedir, ó Pai, de estar na tua presença. Oh, Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Santo Espírito. Oh, da lavaxia, da lavaz, e a lavaxia, da lavaz. Oh, da lavaxia, área da lavaxia. Oh, glória a ti. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a ti. Igreja, se você sente a presença de Deus, aplauda Ele agora e glorifica o seu nome santo. Aleluia. Irmão, abre a sua Bíblia lá em Gênesis 22. Nós vamos ler do versículo 1 até o 19. E nós vamos falar hoje de passos para terminar 2024 melhor que hoje. Passos para terminar 2024 melhor que hoje.
Diz o texto, Gênesis 22, do em diante. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe te indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte em que o Senhor proverá. Amém? Graças a Deus. Gente, Abraão, ele ficou conhecido como o pai da fé. Só por um motivo. Abraão sabia obedecer. Abraão, ele decidiu obedecer. Abraão, ele não era perfeito. Abraão, aliás, cometeu alguns erros graves que eu acho que muita gente aqui não cometeria. Eu acho que ninguém aqui falaria que a sua esposa é sua irmã, de medo de morrer, entregar ela para outro homem, né? De medo de morrer. Foi o que Abraão fez, e ele fez isso 2 vezes. Primeiro ficou com medo de Faraó, e depois do rei de Gerar. E Deus entrou lá na situação, e foi lá e tirou Sarai de lá, né? Porque Abraão tinha feito essa burrada, vamos dizer assim. Abraão não era perfeito. Só que um dia ele teve um encontro com Deus. Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. E fez uma promessa para ele. Deus falou para ele assim, você vai ser pai de uma multidão. E através de você, todas as nações da terra serão abençoadas. E aí Deus começou a testar Abraão. E quando ele fala para Abraão assim, Abraão, eu quero que você faça um sacrifício. E Abraão falou, eis-me aqui, Senhor, qual o sacrifício? Eu quero que você sacrifique Isaque, o seu único filho Isaque, filho da velhice.
sei se você sabe da história de Abraão, mas Sara era estéril. E ele teve Isaac com 100 anos de idade. E aquele menino era um xodó, tanto dele como de Sara. E era o filho da promessa, porque Deus falou que através de Abraão ia nascer uma nação. Presta atenção aqui. Aí de repente Deus pede para você matar o seu único filho. O filho da promessa, o filho que ia dar continuidade no que Deus prometeu. Se Deus pedir para você hoje entregar para Ele aquilo que você mais ama, presta atenção aqui. Você faria isso? O que você mais ama? Tem muita gente aqui dentro da igreja. E a mente está lá fora. Em primeiro lugar, o que Deus quer é o seu coração. E Deus está falando com você agora. Sabe, gente, eu tenho visto ultimamente quanto a igreja está desviada. Se Jesus voltar hoje, eu acho que 90% da igreja não sobe. Sabe por quê? O povo está vindo na igreja, mas o coração está longe de Deus. Seu coração vai ser inteiro de Deus. Presta atenção. O que eu estou falando aqui é muito forte e verdadeiro. Quando você conseguir entregar o seu Isaac para Ele. Quem é o seu Isaac? Às vezes o seu Isaac é o seu filho mesmo. Se Deus pedir o seu filho, você vai morrer? Se Deus pedir o seu filho, você vai entregar? Ah não, Deus, tudo menos isso. Tem gente que o Isaac é o marido, a esposa. Tem gente que o Isaac é o dinheiro, é o serviço, é a profissão. Aí eles estão dentro da igreja. E Jesus fala assim, ó, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu não sei se você entende a profundidade disso. Mas isso é muito sério. Esse povo me honra com a boca, mas o coração está longe. Se Deus pedir tudo o que você tem, pastor, que jeito que Deus pede? Olha, Deus pede. Eu tô lendo um livro pela segunda vez, do pastor Carlito Paes, Liderança com Propósito. Na verdade, o livro é Liderança que Prevalece. Sabe como que Deus treina um líder? Presta atenção aqui. Eu vou pedir para você desligar o seu celular. Por favor. Tem gente que está na hora do culto, está conversando no Zap. Gente, hora da palavra é hora de Deus falar com você. Tem gente que entra
Fica no Facebook na hora da mensagem. Ou você não veio ouvir Deus falar com você? Preste atenção, ó. Cada ano que passa, Jesus está mais perto para voltar. A gente não pode ficar brincando na igreja. Cada ano que passa, preste atenção que a gente tem que ser mais santo. A gente tem que vir na igreja com esse coração aqui, ó. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que é para eu fazer esse ano? E a liderança que Deus quer, preste atenção, a liderança que prevalece é aquela que aprendeu a abrir mão de tudo para Jesus. Que jeito que Deus treina uma pessoa para Ele, quando Ele pede tudo para você. E você dá, você entrega. Se tem alguma coisa aí na sua vida que você ainda tem reservas, você não consegue entregar, é sinal que o seu coração ainda não é 100% de Jesus. Tem gente que ele não consegue dar o tempo inteiro dele para Deus. Ele vai até determinado momento. Tem gente que não consegue. Eu estava falando esses dias aqui. Tem gente que é assim, ó. Primeiro é minha casa, minhas finanças, meu trabalho. Aí domingo eu vou na igreja, porque domingo eu vou reservar o dia para eu ir lá, né, cantar. Aí tem uns que têm a consciência pesada, então ele trabalha em algum ministério, para ele fazer alguma coisa para Deus. Domingo. Aí domingo de manhã, porque aí depois do meio-dia ele já precisa descansar com a família. Aí depois, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é dia dele cuidar da família dele, é dia dele cuidar do trabalho, é dia dele cuidar disso. Aí domingo de manhã de novo, aí ele volta aqui fazer alguma coisa para Deus. Você acha mesmo que você está servindo Jesus desse jeito? Irmão, preste atenção. Preste atenção aqui, ó. Servir a Deus não é só aqui na igreja não, tá? Mas nesse ano de 2024, Deus quer que o seu tempo inteiro seja dele. Em 2024, lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua família, em todo lugar que você for, aonde você pisar a planta dos seus pés, você tem que ser inteiro de Jesus. Não é só domingo de manhã. Não é só um momentinho da semana. É inteiro. É entregar a vida. É falar assim, ó, Senhor, eu sou inteiro teu. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É todo momento estar ouvindo a voz de Deus. Todo momento sendo dirigido por Deus. Reconhecendo a voz de Deus. Primeiro passo para você terminar 2024 melhor. Ouça o que Deus está falando. Pede para o Espírito Santo abrir o teu ouvido, para você identificar a voz de Deus quando Ele está falando. Presta atenção, Deus ele não fala uma vez só. Ele está falando a todo tempo. Nós cantávamos, tem que cantar esse hino de novo. A gente precisa entender o que Deus está falando. Ele está falando.
Deus falou para Abraão assim: Abraão, você vai ser pai de uma multidão. Eu, Senhor, sua mulher vai ficar grávida antes do final do ano. A Sara riu na tenda. Ela pensou assim, eu tenho 90 anos. Já parei de ter menstruação, não ovulo mais. Como que eu vou ficar grávida? Naquele momento Deus falou aquilo. Sara vai ficar grávida. O que aconteceu? Antes de terminar o ano, Sara estava com o nenê no colo. Passou um tempão, Deus fala para Abraão: Abraão, agora mata o seu filho em holocausto a mim. Abraão, se ele fosse religioso, ele ia falar assim: ué, mas Deus falou que ia ter um filho, agora ele quer que eu mate? Que Deus doido é esse? Deus é bipolar, uma hora Deus quer uma coisa, outra hora Deus quer outra. Gente, Deus está falando. E Ele tem motivo para Ele estar falando. Deus não é louco, nem é bipolar. Na verdade, Ele está testando você. Ele está vendo para onde você vai. Ele está forjando você, Ele está construindo. Deus, Ele está falando em todo o tempo. Então a gente tem que ouvir Deus falar. Quando você liga o GPS, ou então você vai... Outro dia eu estava levando uma pessoa em algum lugar, e eu falei para ele, ó, vira direito. Está vendo aquele carro lá? Segue ele. As instruções vão mudando até você chegar no destino. Deus é assim. Tem gente que é engessado, porque ele está apoiado numa palavra que Deus falou, lá em 1980. Ai, Deus falou que era para eu vestir rosa. Aí ele veste rosa desde 1980. Só que Deus já falou um monte de coisa. Deus já disse tanta coisa depois daquilo. E ele está ainda lá. Eu entendo perfeitamente das coisas que Deus me disse no passado. Das coisas que Deus está me dizendo agora. E sabe de uma coisa, irmão? Eu vejo a construção que as vozes que eu ouço do Senhor, aliás, a voz que eu ouço do Senhor, que é uma voz só, ela está me levando. Quando eu saí da igreja quadrangular, Deus me deu um texto. Isaías. E aí, o texto dizia assim, ó. Naqueles dias, um dos versículos, é um texto de 10 versículos. Num dos versículos fala assim, vocês vão comer, tomar água amarga, comer o pão da aflição. Se não me engano é Isaías 41. Aí depois fala assim, naquele dia, você vai ouvir a voz que vai te dizer, este é o caminho, siga. E na hora que Deus me deu aquele texto, eu não entendi muito, eu falei, meu Deus. Mas eu sabia que Deus estava falando comigo ali. Aí hoje, gente, quando eu cato o texto, eu leio e falo, nossa, tem tudo a ver com o que está acontecendo comigo. Por quê? Porque a gente veio numa direção que Deus falou naquele momento. Só que aí no meio do caminho Deus falou, agora é para cá. Agora é para lá. E pode ser que esse ano, Deus fale, agora é para cá. E a gente está o quê? Antenado na voz que está dirigindo. O que eu quero te dizer com isso? Irmão, você precisa ouvir a voz de Deus. Deus tem que ser o seu GPS. E você tem que ouvir para onde Ele está te dirigindo.
Agora você tem que distinguir a voz de Deus das vozes. Por isso que você tem que vir na igreja, ouça o que eu estou dizendo aqui. E ter intimidade com Deus. Deus está falando com você aqui agora. Quantas pessoas estão ouvindo a voz que nem é do diabo? Sabe de quem que é a voz? É do primo, da prima, da irmãzinha da oração. Porque a irmãzinha da oração falou, você achou que é Deus, não é não. Às vezes é a opinião dela. Ah, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, a voz do povo é a voz do povo. Moisés, ele estava levando o povo para a terra prometida. Existia a voz do povo, existia a voz do Arão, existia a voz de Deus. E sabe de uma coisa? A maioria das vezes, Moisés precisou enfrentar o povo, porque o povo estava totalmente contrário ao que Deus estava dizendo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Tem hora que você vai ouvir a voz de Deus e você vai comprar uma briga com o teu marido. Você vai comprar uma briga com a tua sogra. Você vai ouvir a voz de Deus e pessoas vão deixar de ficar de perto de você, porque as vozes de todo mundo que está à sua volta, ela é diferente da voz de Deus. Então, não ouça vozes estranhas, é o segundo passo. Primeiro passo, ouça a voz de Deus. Segundo, não ouça vozes estranhas. Tem gente ouvindo amigo, patrão. Tem gente ouvindo vídeo da internet. Vozes que não são vozes que vêm de Deus. São vozes estranhas. E aí a pessoa, ela fica perdida. Porque quem está dirigindo ela não é Deus. Quem está dirigindo ela é a modinha. Será que você entrou aqui hoje influenciado pela voz do seu amiguinho, que nem crente é? Quem é que está dirigindo você? Quem tem dado conselhos para você? Você tem ouvido quem falar com você? Eu só quero te dizer uma coisa, se você ouvir a voz de Deus esse ano, você vai terminar 2024 muito melhor. Todas as vezes que eu deixei de ouvir a voz de Deus, eu me lasquei. Mas quando eu ouvi a voz dele, era nítido ele me falando, é para cá. Ah, eu fui. Eu não estava nem aí se o povo estava vindo junto ou não. Deus estava mandando eu ir para lá. E aí hoje eu olho e eu falo, obrigado Jesus, porque eu ouvi a tua voz. Quando a voz é de Deus, gente, o resultado aparece. O chão vai florescendo. Provisão vai vindo, porque a voz é de Deus. Amém? Terceiro ponto para você terminar 24 melhor. Não gaste seu tempo naquilo que Deus não mandou você fazer. Tem gente gastando tempo, mas Deus não mandou ele fazer aquilo. Tem gente construindo uma linda casa. E está lá colocando os melhores móveis. E ele está gastando o tempo da vida dele naquilo. Mas aí a pergunta é, Deus mandou você fazer isso? Tem gente que está construindo alguma coisa. Tem gente que está gastando 24 horas do dia em alguma coisa. Mas você perguntou se Deus mandou você gastar tempo nisso? Aliás, você já orou e falou assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Irmão, eu quero te dizer uma coisa. Quando você descobrir o que Deus quer que você faça, e você gastar tempo naquilo, você não vai perder nenhum minuto sequer do seu tempo. Neemias, Deus mandou ele fazer a reconstrução do muro de Jerusalém. E Deus falou para ele, Neemias, gaste seu tempo lá. E aí,
ele estava na construção e vieram os inimigos e chamaram ele, desce daí, vem conversar conosco. A gente tem aqui uma reunião. Aí Neemias manda um recado e fala assim: olha, eu estou ocupado num grande negócio. Eu não tenho tempo para conversar com vocês, porque eu estou ocupado, eu estou trabalhando num grande negócio. E aquele negócio que Neemias estava preocupado, e estava totalmente empenhado em fazer, era o que Deus tinha mandado ele fazer. Sabe, gente, você não vai perder tempo, você não vai perder dinheiro, você não vai se arrepender em nenhum momento. Quando você souber que aquilo que você está fazendo porque Deus mandou você fazer. A pergunta que eu faço para você é: você já sabe o que Deus quer que você faça em 2024? Você tem clareza disso? Você está empenhando a sua vida nisso? Tem gente que Deus já falou o que é para você fazer, só que você está perdido. Você está empenhado em fazer outra coisa lá, você está gastando seu tempo naquilo que não era para você gastar. E você está procrastinando e está passando tempo. E sabe de uma coisa, eu quero te dizer que Deus vai cobrar de você aquilo que Ele pediu e você ainda não fez. Tem gente perdendo tempo à toa e a vida está passando. E aí vai chegar um momento que você vai olhar para trás e vai falar: nossa, por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer aquilo que Deus mandou eu fazer? E aí você vai ver que você perdeu o seu tempo em vão. Tem gente trocando Deus por namoro. Tem gente trocando ministério por dinheiro. Tem gente trocando tempo com Deus e jogando tempo com qualquer coisa que não vai valer a pena. Se você quiser terminar 2024 melhor, não gaste seu tempo naquilo que Deus não mandou você fazer. Tem uma frase que eu gosto de dizer, que diz assim: fracasso é ser bem-sucedido naquilo que Deus não mandou você fazer. Tem gente sendo bem-sucedido num monte de coisa. Tem gente que está brilhando, só que Deus não mandou ele fazer aquilo. Olha a minha carreira profissional, que linda, que linda. Deus mandou você fazer isso? Porque lá naquele dia, gente, vai ter um dia que todo mundo vai estar diante do trono. A Bíblia diz isso. Apocalipse 22 fala que vai ter um grande trono branco, onde todo joelho vai se dobrar. E sabe de uma coisa? Deus vai cobrar de mim e de você. Porque você não nasceu à toa. Você tem um propósito. Aí tem gente que vai chegar diante de Deus e vai falar assim: Senhor, olha aqui, eu fui um excelente advogado. E eu brilhei nisso, olha, eu construí uma carreira. Aí Deus vai falar para ele assim: mas eu não mandei você fazer isso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou falando que não é para você não ser advogado, tá? Entenda o que Deus está falando. Você pode ser um excelente advogado, mas também um excelente servo do Senhor. O problema é que tem gente que está perdendo tempo e está construindo, está tendo sucesso naquilo que Deus não mandou lhe fazer. E aquilo que Deus mandou lhe fazer, o talento que Deus deu, a capacidade que Deus deu, ele não está usando, não está empregando. Cuidado com isso. Quarto ponto: plante certo. Espere o tempo certo. Toda plantação, ela tem colheita. Tem a plantação ruim e vai ter a colheita ruim.
Gente, a lei da plantação é uma lei universal. Ela é uma lei, ela existe. Eu tenho um lugar lá na minha casa, lá, Marinha de Luz. Eu falei, eu vou fazer uma floreira aqui. E eu comprei umas terras lá, ainda não terminei, né? Comprei lá uns 4 sacos de terra lá, comprei aquela terra adubada já preta, joguei lá. Só tinha terra. Falei, depois preciso comprar mais uns 10 sacos lá para encher, ficar bonitinho. Só que aí, de repente, começou a nascer umas plantas lá esquisitas. Diz o Tiago Moreira, que trabalha com isso, que é ortiga. Aquela planta que coça, né? Aí eu falei para ele assim, mas por que nasceu se só tem terra aí? Ele falou, porque às vezes já vem a semente na terra. Por isso que você pega uma terra do nada, aí você joga no teu quintal, já começa a nascer. Às vezes a terra já tem a semente. Ou o passarinho passa e joga a semente aqui. E aonde a semente cai, na terra, vai brotar. É a lei da natureza. Agora preste atenção, irmão. O seu pensamento, as suas atitudes e tudo aquilo que você faz são sementes. Tem gente que ele só pensa porcaria o dia inteiro. Só pensa em fazer mal para os outros, só pensa em como que ele vai passar a perna em alguém. Fica tramando como que ele vai fazer para mandar o colega dele embora. Ele só pensa coisa ruim. É plantação. Ele está plantando. São as sementes que ele está escolhendo. Vai germinar. Por isso que a minha dica nessa noite é que você saiba escolher as sementes que você vai lançar. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Há um tempo atrás eu li o livro e assisti até o filme de um livro muito famoso chamado O Segredo. Quem já assistiu o filme O Segredo aqui? Tem um filme. Quem já leu o livro? Aí. Gente, o segredo, ele só é segredo para quem não lê a Bíblia. Porque a Bíblia fala disso. Preste atenção. A Bíblia é o livro milenar. Esse livro aqui tem mais de 5.000 anos. É sabedoria. É o livro mais vendido do mundo. Se você quiser ser bem-sucedido, você não precisa ver o segredo, é só ler a Bíblia. Está tudo aqui. Tudo que vem depois, copiaram daqui. Preste atenção. 2024 vai ser abençoadíssimo. Se você começar a separar sementes de bênção. Ontem nós fomos andar na lagoa, terminou a andação, que a gente não andou coisa nenhuma, a gente ficou mais sentado que estamos conversando. Aí nós falamos, vamos comer um lanche? Aí eu falei para a Natália assim, eu vou pagar o lanche da Maria Luísa. E ela, não, paizão, não precisa. Eu falei, quero pagar. Não precisa. Falei, eu quero pagar. E paguei. Depois eu falei para a Maria Luísa assim, sabe por que eu paguei teu lanche? Porque eu estou plantando na tua vida. E um dia eu vou colher. De repente não dela, mas alguém vai pagar meu lanche. Gente, é exatamente assim que funciona. Sabe aquela pessoa que ela é generosa, ela abençoa, ela ajuda? Presta atenção que o dinheiro brota na vida dela.
Ela não tem falta de nada, ela é abençoada. Por quê? Porque ela lançou a semente na terra. Sabe, pessoas do bem, Deus protege, Deus cuida, porque ela lança na boa terra. Agora tem gente que só colhe ruim. A gente estava falando disso ontem. Tem gente que a colheita dele é de sofrimento. Eu quero que você analise, preste atenção aqui, na qualidade da sua colheita esse ano. O que você andou colhendo esse ano? Tem gente, preste atenção, que ele colhe uma coisinha boa, aí ele acha que ele está sendo abençoado. Só que ele colheu uma, 99 foi ruim. 99, como diz a molecada aí, deu ruim. Porque ele lançou uma semente boa, só que 99 ele lançou ruim. Outro dia eu estava vendo uma pessoa, tadinha, porque quem está de fora vê, a pessoa vive doente, vive devendo, não tem nada, o pouco que tem o devorador come. Aí ela ganha um chocolate, ela acha que é uma benção ganhar um chocolate. Só que ela não está vendo que ela está... O diabo... Tem uma música aí de uma igreja que fala assim, tem gente que vive acorrentado no chicote do diabo. E por que a vida é assim? Porque a plantação é errada. Meu Deus do céu, a primeira coisa que você tem que fazer, irmão, é analisar se a sua plantação está sendo certa. Se não for, muda nesse ano, muda. Começa a plantar certo. Eu já plantei muito errado. Eu já tive muita colheita errada. Aí o dia que eu entendi que eu tinha que plantar certo, eu comecei a ter colheita boa. São as atitudes, são os pensamentos. Tem gente que é mesquinha, não consegue dar nada para ninguém. Não abençoa ninguém, não ajuda, não estende a mão, egoísta, só pensa nele. Tem pensamentos errados, porque o pai, a mãe, o avô ensinou errado. Olha lá para a vida do seu avô, vê se ele tem uma vida abençoada. Sabe, gente, olha o tipo de pensamento que você tem que mudar nesse ano aqui, para você ser abençoado. Tem gente que fala assim, eu não vou dar nada para os outros não, ninguém dá nada para mim. Já ouviu isso? Eu já ouvi muito disso. Aí ele não dá nada para ninguém porque ninguém dá nada para ele. Por que será que ninguém dá nada para ele? Porque a plantação dele é essa, ele não dá nada para ninguém, então ele não recebe nada. Só vai receber se der. Agora a Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. Bíblia, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lá no filme O Segredo, o rapaz ele vai ajudar uma mulher que tem pensamento ruim, que ela é desgostosa da vida, ela reclama de tudo. E aí ele pega e vai lá, ele ajuda, ele conserta o telhado dela. Ele gasta tempo lá. Aí ela fala, quanto você vai cobrar? Ele falou, não vou cobrar nada. Aí alguém chega nele e fala assim, mas por que você está ajudando ela de graça? Sem cobrar nada, você nem conhece ela. Aí ele fala, porque tudo que eu planto eu colho. E aí ele vai ensinando aquela mulher, aquela família ali, a ter pensamentos positivos. Quanta gente que colhe errado, sabe por quê? Porque só pensa errado, só pensa em desgraça. Ele pensa assim, vai dar ruim, e dá ruim mesmo. Vai dar errado, e dá errado mesmo. Porque é o pensamento, a mente atrai aquilo que você pensa. Mude o seu pensamento nesse ano, irmão, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, Filipenses
tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, pense nessas coisas. Olha o que a Bíblia diz, que a gente tem que pensar em coisas boas. Hoje o dia começou e eu falei assim, o dia vai terminar desse jeito. Pensei lá no começo do dia. O dia vai terminar desse jeito. Irmão, você acredita que antes de eu sair de casa, já estava terminando daquele jeito que eu tinha pensado? O que eu estou pregando aqui, eu vivo na minha vida. Em outras palavras, eu estou terminando de escrever o meu livro sobre fé. Você sabe o que é pensar positivo? É você crer. É fé. Você pode usar a palavra termo positivo, mas você quer terminar 2024 abençoado? Você precisa ter fé. Você sabe o que a Bíblia fala, o que é fé? Hebreus 11:1. É a certeza daquilo que não existe, como se já existisse. Você precisa profetizar dezembro de 2024. A minha vida vai estar assim. E esse assim, com fé que você vai dizer aí, é o dobro do que você tem agora. É tudo. Você quer terminar 2024 como? Como que você quer terminar? Sabe o que a Bíblia diz? Tudo é possível ao que crê. Não é autoajuda, é Bíblia, é fé, é o Deus que a gente serve. Amém ou não amém? Tudo que existe nessa igreja aqui não existia. Quando a gente entrou aqui, sabe o que tinha aqui? Cocô de pomba. Um monte de telha quebrada. Aí nós começamos a pintar a parede de preto. Falei para os meninos, pinta de preto até onde está o forro ali. Aí ficou até metade preto, outra metade cor do tijolo. Aí os irmãos que não entendiam nada, eles olhavam e falavam assim, nossa, mas o pastor é louco. Só que eu já tinha enxergado o forro, eu já tinha enxergado o telão. A gente não tinha dinheiro, a gente tinha nada, mas a gente tinha fé. E olha aí, olha o que a fé fez. Ela concretizou. Amém ou não amém? Sabe por que eu estou usando esse exemplo aqui, gente? Porque você precisa ter fé para aquilo que não existe, existir. Você sabe o que é fé? Fé não é um sentimento, fé é uma certeza. Eu tinha certeza. Quando eu pisei nesse barracão e eu olhei, eu vi tudo. Eu visualizei pela fé e eu tinha certeza que ia acontecer. E coisas que eu visualizo que eu tenho certeza que vai acontecer. Olha aqui que eu estou visualizando. Visualiza comigo aí. Ó. Uma quadra, um campo, um society lá no fundo. Aquele barracão ali, ó, que não sei se a gente vai mudar a igreja para lá, ou se lá vai ser academia, cantina, até escola eu já estou vendo. Já estou vendo a igreja com uma escola. Pastor, você é doido? Não, gente. Fé é para quem é doido. Se você for normal, você não precisa ter fé. Você é normal? Então não é então pode ir embora, não é para você que eu estou falando. Estou falando para quem quer ser doido. Eu lembro quando eu cheguei lá no São Cristóvão, era um barracão, era uma salinha, um quadradinho lá na avenida. E eu falei para os irmãos assim, a gente vai comprar um terreno, vai construir uma igreja. Aí tinha um menino que ia lá, que namorava uma menina lá, que quando eu falei isso, ele deu risada no canto da boca assim. Aquela risada de deboche. Aí no dia que a gente estava inaugurando a igreja, que a gente comprou o terreno, construiu, tem toda a história, né? Tem todo o processo. No dia que a gente estava inaugurando a igreja, ele estava no cantinho da porta, ele falou para mim assim, parabéns, pastor.
Eu duvidei do senhor, pensei que o senhor estava viajando na maionese. O senhor estava falando sério mesmo, né? Aí quem deu a risadinha no cantinho da boca foi eu. Gente, você não pode ser incrédulo. Gente incrédula não consegue nada. Você começar 2024 crendo que Deus pode fazer na sua vida, vai acontecer. Sabe, tem um monte de gente dentro da igreja que não acontece nada na vida dele. Sabe por quê? Porque ele não crê. A gente estava falando de Abraão aqui. Ó. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Sabe por quê? Porque ele acreditou. Deus falou para ele que ele ia ser pai de uma nação e ele acreditou. Deus falou para ele que ele ia ser pai com 100 anos de idade e a esposa com 90 e ele acreditou. Tem gente que não está conseguindo nada porque não acredita em nada. E ele entra num culto desse aqui, ouve uma palavra desse e faz assim, isso acontece na vida dos outros, a minha não. E vai continuar não acontecendo. Até o dia que você pensar diferente e falar assim, não, aconteceu na do irmão, vai acontecer na minha também, em nome de Jesus. Teve um homem na Bíblia que ele virou para Jesus, ele queria a cura do filho dele. E ele fala para Jesus assim, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa. Olha o jeito que ele fala com Jesus. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Jesus para o que ele estava fazendo. Olha para aquele homem e ele fala assim, se eu posso. Aí Jesus fala para ele assim, ó, tudo é possível ao que crê. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquele homem? Não sou eu que posso apenas. Eu posso tudo. Mas só vai acontecer se você crer. Tudo é possível para quem crê. Para quem não crê, não acontece nada. Eu já vi coisas que antes eu não tinha visto porque eu não cria. Já vi cadeirante andar. Já vi menina cega enxergar. Já vi gente com o casamento destruído, o casamento ficar uma benção. Não tem nada que é impossível para Deus realizar. Já vi gente que estava desenganado pelo médico, que ia morrer. Daqui a pouco a pessoa está viva. Está pulando, está dando glória. Agora eu quero terminar essa palavra falando o versículo que eu li na hora da oferta. Reconheça o Senhor nos seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Sabe, gente, tem gente que eu não entendo. Ele recebe bênção de Deus, a vida dele começa a funcionar, e ele não reconhece que é Deus agindo. Ele não tem a humildade de falar, isso aqui que está acontecendo na minha vida é Deus. Aí ele não dá testemunho. Ele não fala daquilo para ninguém. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e no final nós oramos, e o pastor da igreja falou assim para mim, pastor, olha para essa mulher, ela está com câncer no intestino. O médico já desenganou ela. Falei, vamos orar. Aí juntou um monte de gente, a gente orou, a mulher caiu no chão lá. E aí oramos e tal. E eu falei para ela assim, quando ela levantou, eu falei, o que você sentiu? Ela falou, eu senti minha barriga queimar. Queimou. Eu falei, olha, Deus tocou em você. Passou um mês, eu vi o pastor lá na reunião de pastores, ele não falou nada. No segundo mês ele não falou nada, no terceiro nada. Passou uns 5 meses. Aí, depois do quinto mês, eu lembrei. Fui lá no pastor, falei, ei, pastor, e aquela mulher que estava com câncer no intestino, que a gente orou? Ah, ela foi curada.
Ela foi curada? Ela foi curada. Eu falei, puxa, e você não falou nada? Ah, esqueci de falar. Meu, como que você esquece de falar de uma cura tão importante dessa? Ela ia morrer. E Deus curou ela. Gente, olha como que o povo está lidando com as coisas que Deus faz hoje em dia. É como se fosse nada. O dia que você recebeu uma cura, irmão, grita para o mundo inteiro ouvir, reconheça o Senhor, foi Deus que fez. Tem gente que ele recebe as coisas de Deus, ele acha que foi ele. Ele não tem a humildade de falar, olha, Deus está agindo na minha vida, por isso que eu estou sendo abençoado. Sabe por que eu estou prosperando? Sabe por que eu estou indo para frente? Porque eu estou obedecendo a Bíblia. Você tem que falar isso para todo mundo. Sabe por que nós estamos como nós estamos? Porque a gente está ouvindo a voz de Deus. Então toda a honra, toda a glória, todo o louvor é para Ele. É Ele que está fazendo. O sexto ou o quinto passo para você terminar 2024 abençoado é reconheça o Senhor no seu caminho. E lá na frente você vai agradecer a Deus, você vai falar, Senhor, muito obrigado. Porque esse ano o Senhor agiu na minha vida e eu fui tremendamente abençoado. Eu reconheço que tudo que eu tenho na minha vida foi Deus. Eu reconheço que o que eu sei veio de Deus. Tudo que eu tenho foi a misericórdia de Deus. E tudo aquilo que eu ainda vou ter é Deus, não é nada de mim. Você reconhece isso também? Amém, irmão? Então você precisa testemunhar. Sabe, às vezes, a pessoa ela vai em algum lugar aí e ela fica eternamente grata. Outro dia eu fui lá no cemitério lá, num túmulo lá de uma criança. Estava lá. Agradeço pelo milagre e falando que o milagre veio daquele túmulo. Aí eu achei interessante aquilo. Eu falei, puxa vida, a pessoa veio aqui e falou que a criança do túmulo aqui curou ela. Mas e Jesus? Aí quando a pessoa recebe algo de Jesus, ela não conta para ninguém. Ela não fala para ninguém. Ela não testemunha. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: que muitas pessoas vão servir Jesus através do seu testemunho. Você precisa contar o que Jesus está fazendo na sua vida. Amém, irmão? Quando você receber uma bênção, não fica com vergonha, não. Vem aqui no altar e conta. Fala, olha, Deus me deu isso. Eu terminei minha vida assim. Minha vida não, meu ano. Terminei meu ano assim. Eu estou sendo abençoado. Amém? Olá, eu sou o pastor Jonas, aqui da Igreja Esperança Viva. E acredito que você acabou de ouvir uma palavra direto do céu para o seu coração e que Deus falou muito com você. Por isso nós queremos te conhecer melhor. Você pode deixar um comentário, deixar o seu like nessa mensagem e também agora, nesse momento, vai aparecer um QR Code aí na sua timeline e você vai poder então fazer as suas decisões. São 3 decisões que nós oferecemos para você fazer a partir de agora. Lendo esse QR Code, a primeira decisão é se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse QR Code vai aparecer um formulário. Você preenchendo e deixando o seu contato, nossa equipe entrará em contato com você. A segunda decisão é se você está desviado, longe dos caminhos do Senhor, longe da igreja, e sentiu no coração o desejo de retornar, então você poderá também preencher esse formulário e
colocar o seu desejo de retornar aos caminhos do Senhor. Também entraremos em contato com você e iniciaremos uma conversa nesse sentido. E a terceira decisão, você que quer descer as águas do batismo, também poderá preencher o campo e então poder tomar essa decisão tão importante que Deus deseja de nós. Fique conosco, não saia dessa conexão, porque Deus tem muito para dar para você. Que o Senhor te abençoe muito, no nome poderoso de Jesus.